Imagine ser deixada com 3 filhos em uma fazenda desmoronando, sem comida e sem esperança, enquanto o homem que você amou vira as costas e te diz que você não vale nada. Isso foi o que aconteceu com Carolina, e você vai descobrir como ela usou o abandono e a dor para transformar um galinheiro vazio em um império de superação e resiliência. Não importa o quanto a vida te derrube, você sempre pode se reerguer. Fique até o final, porque o que vem por aí vai te inspirar profundamente. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like se você acredita na força da superação. Agora, vamos à história. O sol ainda brilha, mas já começa a baixar no horizonte, tingindo o céu de vermelho. A sensação de calor opressivo se mistura ao clima de tensão. No terreiro, a terra está seca, marcada por rachaduras que parecem feridas abertas. Marcos, 36 anos, arranca uma mala surrada de dentro do casebre, atirando-a na poeira sem cerimônia. A seu lado, um carro com placa recente, ainda brilhando. Ele contrasta com o ambiente miserável. Veste uma camisa bem passada, um relógio caro no pulso. Diante dele está Carolina, 34 anos, segurando as mãos de Cauã, 8, Bianca, 6 e Mateus, 3. As roupas das crianças estão sujas de poeira, remendadas. Cauã mantém um olhar de confusão misturado com medo. Bianca chora baixinho, escondendo-se atrás da mãe. E Mateus, muito pequeno, abraça a perna de Carolina. Há quem diga que, quando chegamos ao fundo do poço, podemos descobrir asas que não sabíamos ter. Eu não acreditava nisso. Mas quando fui abandonada na poeira com 3 crianças e um galinheiro vazio, aprendi que até um lugar morto pode renascer, desde que a gente lute. Carolina sempre acreditou que a vida no campo exigia coragem, mas não sabia até que ponto seria posta à prova. No início, quando o marido Marcos comprou aquela propriedade, ela encheu-se de esperança. Achava que juntos construiriam um lugar próspero para criar os 3 filhos, Cauã, Bianca e Mateus. Entretanto, o que encontrou foi um desafio imenso. A terra era dura, a região sofria com seca frequente, o sol queimava as poucas plantações que tentavam cultivar, e as dívidas se acumulavam sem dó. No começo, Marcos se esforçou, fez empréstimos, cercou o pasto e tentou plantar algumas culturas. Porém, conforme o tempo passou e os resultados não vinham, ele foi se tornando amargo, impaciente, explosivo. E um dia, estourou completamente. Disse que a fazenda não lhe servia mais, que não aguentava viver na pobreza, que Carolina era um atraso de vida, e partiu. Antes de ir, jogou as malas surradas dela no chão batido e avisou com um olhar de desprezo que aquela terra e aquele galinheiro velho não valiam nem a casca de um ovo. Repetiu aos gritos que ela, sozinha, com os 3 filhos, jamais sairia do lugar. Carolina ficou sem reação. Sentiu o calor do rosto, as lágrimas reprimidas queimando os olhos, mas não podia desabar. Tinha 3 crianças agarradas às suas pernas, 3 bocas a alimentar e nada mais além do casebre de barro, o vento soprando poeira para dentro de cada fresta e um galinheiro vazio que rangia ao menor sopro da ventania. As cercas estavam caídas, o telhado do barraco cheio de buracos e a despensa quase sem comida. Mesmo assim, Carolina abraçou as crianças com força e prometeu que não as deixaria passar fome. Ela não sabia como cumpriria aquela promessa, mas a fez com a convicção de quem não tem opção a não ser lutar. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam encolhidas num cobertor ralo, Carolina saiu para olhar o galinheiro sob a luz fraca das estrelas. Aquela estrutura de madeira envelhecida, sem uma só galinha, parecendo um esqueleto abandonado, era a herança que Marcos havia deixado ao sair batendo a porta. Durante anos, ele reclamara que o local não produzia nada, que a terra era seca, que a roça era ingrata. E ela, sem recursos, sem apoio, mal podia argumentar.
Mas agora a raiva ardia em seu peito. Não era só pelo abandono, mas pelas palavras cruéis que ele dissera, repetindo que ela não valia nem a casca de um ovo, que nunca conseguiria reerguer aquele lugar. Então decidiu. Transformaria aquilo num refúgio, nem que fosse por puro desafio. Na manhã seguinte, levantou antes do sol, deixou uma tigela de água e um pedaço de pão para as crianças e saiu rumo à estrada de terra que ligava a fazenda ao povoado mais próximo. Precisava de trabalho, qualquer coisa que trouxesse algum sustento. Enquanto caminhava, sentia o sol ficar cada vez mais forte, a poeira grudar na pele suada e a garganta secar a cada passo. A quilometragem percorrida parecia infinita, mas Carolina não desistiu. Precisava chegar à rodovia principal, onde, diziam, às vezes passava um caminhão que levava gente para algum emprego. Depois de muito andar, viu ao longe um caminhãozinho. Fez sinal com o braço e, por sorte, o motorista parou. Era um homem de chapéu de palha, camisa aberta no peito, que perguntou aonde ela ia com aquele semblante de cansaço e preocupação. Ela resumiu a situação. Precisava de trabalho urgente. Tinha 3 filhos esperando em casa, sem comida suficiente. O motorista coçou a barba e contou que na Granja Santa Clara estava faltando gente para limpar galpões, mas o serviço era pesado e o dono não era muito paciente. Carolina, mesmo sem saber detalhes, aceitou na hora. Subiu na carroceria, segurando-se enquanto o caminhão sacolejava pela estrada de terra, levantando poeira. Chegaram à granja, um lugar grande, com vários galpões que se estendiam pelo terreno. O cheiro forte de ração e esterco, misturado ao calor sufocante, quase a fez recuar. Viu caminhões carregados de sacos de milho, funcionários andando para lá e para cá, mas não havia tempo para duvidar de si mesma. Agradeceu ao motorista e foi direto ao escritório do dono, um senhor de olhar duro, chamado Gael. Ele mal levantou os olhos quando ela entrou, suada e suja de poeira, mas ela se apresentou, disse que precisava de emprego e fazia qualquer coisa. Gael, sem rodeios, perguntou se ela aguentava limpeza pesada, varrer gaiolas, tirar sujeira de galinha, carregar sacos de ração e aguentar o cheiro fortíssimo. Carolina engoliu seco, mas confirmou que sim, precisava do dinheiro. Ele anunciou que pagaria R$20 se ela trabalhasse até o meio-dia e 25 se aguentasse até o fim da tarde. Sem atrasos, sem reclamações. Ou era isso, ou nada. Ela aceitou. O primeiro dia de trabalho foi um tormento. O calor dentro dos galpões era quase insuportável, ainda mais porque precisavam fechar as portas para impedir que as galinhas saíssem. O cheiro de fezes, penas e ração azeda fazia os olhos arderem, a garganta coçar, mas Carolina persistiu, limpando, varrendo, carregando baldes. Alguns funcionários cochichavam que aquela novata não duraria 2 dias. No fim do turno, as mãos dela estavam cheias de bolhas, mas seu Gael lhe entregou os R$20 acordados, junto com um saco de pão duro que sobrou do refeitório. Ela agradeceu, mesmo sem ter mais forças para falar muito, e partiu de volta para casa. O dinheiro era pouco, mas o suficiente para comprar farinha, um pouco de sal e óleo na vendinha do caminho. Quando chegou à fazenda, com o sol já em declínio, as crianças a esperavam ansiosas. Ela preparou um mingau grosso, misturando a farinha, o sal, um restinho de água do poço e cozinhou na panela amassada que tinha. Aquilo foi um banquete para os filhos, que devoraram, sentindo a fome acalmar, ao menos por uma noite. Enquanto as crianças dormiam, Carolina pensava no que seria do dia seguinte e do outro e de toda a semana. Precisava voltar à granja, mas sabia que cada passo custaria um esforço descomunal. Ainda assim, melhor era isso do que cruzar os braços. Precisava provar que podia sobreviver e erguer algo naquele lugar desolado. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. Ela acordava de madrugada,
dava umas instruções para Cauã cuidar de Bianca e Mateus e caminhava até encontrar alguma carona. Quando não conseguia, ia a pé mesmo. Chegava à granja suada, trabalhava até não poder mais, limpava galpões, carregava sacos, aguentava o cheiro insuportável. Algumas vezes quase desmaiou de cansaço, mas cada visão das crianças, famintas, era um lembrete de que ela não podia desistir. Foi nesse ritmo que Dona Hilda, uma funcionária antiga, notou o esforço de Carolina e se aproximou para puxar conversa. Perguntou por que ela trabalhava tanto e Carolina contou sobre o abandono do marido e a necessidade de sustentar 3 filhos sozinha. Dona Hilda balançou a cabeça compadecida e disse que, se ela precisasse de algum conselho, conhecia gente no cartório que entendia de questões de terra. Carolina, sem saber ainda para que isso serviria, agradeceu. Certo dia, Gael, o dono da granja, avisou que tinha algumas galinhas velhas que não botavam mais e seriam descartadas. Perguntou a Carolina se queria levar, talvez para comer a carne. Ela pensou rapidamente. Poderia tentar sim, criar aquelas galinhas ao invés de abatê-las. Quem sabe conseguisse um ovo ou outro. Cada ovo significava alimento ou possibilidade de troca na vendinha. Pediu 2 aves, e Gael deu de ombros, dizendo que não faziam falta mesmo. Ela amarrou as patas das galinhas e, no fim do dia, voltou para casa com elas, ansiosa por uma perspectiva de recomeço. Chegando, mostrou as galinhas às crianças. Elas ficaram animadas, embora as aves estivessem magras, com penas falhadas, parecendo doentes. Cauã ajudou a colocar água e um resto de milho que acharam. Bianca ficou olhando as aves, meio com pena, e Mateus nem entendia direito o que estava acontecendo, só ria. O galinheiro, porém, estava em frangalhos, com tábuas podres, arames soltos. Precisavam de reparos urgentes. Carolina não tinha nada além de um martelo velho e algumas ripas soltas no quintal, mas começou a improvisar. Durante a madrugada, enquanto batia pregos tortos, ouviu o vento balançar a estrutura, produzindo rangidos que davam até medo. Contudo, a ideia de ter, quem sabe, alguns ovos num futuro próximo a enchia de esperança. No meio daquela mesma noite, ouviu latidos de um cachorro. Pensou que pudesse ser algum bicho grande, tipo um porco do mato, ou até mesmo um ladrão. Pegou um pedaço de pau e, tremendo, saiu para verificar. Era um cachorro sarnento, mancando de uma das patas. Ele rosnava para a sombra de um arbusto, mas logo que percebeu Carolina, ergueu as orelhas e choramingou baixinho. Parecia abandonado, tanto quanto ela e as crianças. Acariciou o animal, que se acalmou. Decidiu chamá-lo de Valente, pois mesmo magro e ferido, ainda tentava defender algo. Então, sem pensar muito, deixou-o ficar por ali, acreditando que ele ajudaria a espantar predadores. Alguns dias se passaram, e Carolina, sempre que podia, trazia mais 1 ou 2 galinhas descartadas da granja, combinando com Gael para pegar as aves que não prestavam mais. Quase todas chegavam doentes, sem penas, uma manca, outra com a asa torta. Ainda assim, tratava-as com água limpa, restos de legumes que achava ou trocava na vendinha por uns trocados, e ração estragada que Gael lhe fornecia de vez em quando. O galinheiro começou a ter alguma vida, mesmo que fosse de galinhas feiosas e cambaleantes. Até que, certa manhã, ela encontrou um ovo, pequeno e rachado, mas que fez seu coração disparar de alegria. Acordou as crianças e mostrou aquela conquista, lembrando-as de que, se uma galinha daquelas conseguiu botar, havia esperança de outras também botarem. Guardou o ovo como um pequeno tesouro, decidindo trocar na vendinha por um pouco de leite em pó. E assim fez. Trocou o ovo e uns trocados que sobraram por uma lata amassada de leite. Naquela noite, pôde dar às crianças um mingau mais nutritivo. Foi nesse clima de começar a vislumbrar alguma melhora que Carolina recebeu, de supetão, a visita de Marcos.
O carro dele parou na entrada da fazenda e do interior ele olhou com uma expressão de escárnio. Ela, surpresa, saiu para confrontá-lo, sem saber o que ele queria depois de ter ido embora de forma tão cruel. Mas ele soltou um sorriso venenoso e perguntou se ela achava mesmo que recolher galinhas velhas mudaria alguma coisa. Falou que ainda era dono daquela terra, que os papéis estavam no nome dele e que se ela quisesse ficar por ali, teria que dar uma parte do que conseguisse ganhar. Carolina, furiosa, gritou que ele não dava nada para os filhos e que não tinha direito de reivindicar um centavo. Ele então subiu no carro, dizendo que voltaria com um advogado para tirá-la de lá à força, já que ela e aquelas galinhas imprestáveis não valiam nada. Arrancou com o carro, levantando poeira, deixando-a atônita e cheia de ódio. As crianças ficaram assustadas, principalmente Bianca, que chorou, perguntando se iriam perder a casa. Cauã tentava dizer que não, mas Carolina, mesmo sem ter plena certeza, disse que ninguém os tiraria dali. Naquela mesma noite, refletiu sobre as dicas de Dona Hilda. Talvez precisasse, de fato, entender se tinha algum direito sobre a terra, já que Marcos estava devendo impostos e havia abandonado a família. Tanta gente por perto, algumas poderiam testemunhar que ela estava trabalhando ali e produzindo algo. Decidiu então falar com Hilda e ver como contatar aquele sobrinho, Ivan, que trabalhava no cartório. Após mais uns dias de trabalho árduo na granja, ela conversou com Hilda, que se prontificou a marcar um encontro com Ivan. Carolina pegou carona num sábado até a cidade e encontrou o rapaz, que analisou os documentos que ela tinha, incluindo um papel velho que registrava a compra do terreno por Marcos e algumas guias de imposto rural. Descobriram que havia dívidas de anos de IPTU, multas por atraso e outras taxas não pagas. Ivan explicou que, se Carolina demonstrasse uso produtivo daquela terra, poderia requerer uso capião ou ao menos uma liminar que a protegesse de um despejo imediato. Mas para isso, precisava reunir provas de que morava e trabalhava na fazenda, de que estava produzindo, ainda que fosse pouco. Carolina voltou para casa com o coração aceso de esperança. Precisava juntar tudo o que tivesse: fotos do galinheiro, depoimentos de quem comprou ou trocou ovos com ela, registros do trabalho na granja, tudo que comprovasse seu esforço. Nos dias que se seguiram, tirou fotos com um celular velho emprestado por Dona Hilda, mostrou as galinhas, os reparos, as crianças alimentando as aves, o quanto estava investindo. Pediu ao dono da vendinha que confirmasse as trocas de ovos por leite e farinha aos vizinhos próximos que presenciaram a sua luta diária. A cada dia, recebia mais galinhas descartadas e outras começavam a botar, algumas ainda punham ovos pequenos, mas já era algo. À medida que a produção aumentava, a alimentação das crianças melhorava, e ela até podia comprar cadernos para Cauã estudar. Porém, Marcos não se conformava. Numa noite, Carolina acordou com o cachorro valente latindo intensamente. Ao sair, viu que alguém havia quebrado parte do cercado do galinheiro e matado uma das galinhas. O pescoço do animal estava torcido, jogado no chão, e havia pegadas grandes na lama que não pareciam ser de Cauã ou de Flávio. Carolina suspeitou fortemente de que fosse coisa de Marcos ou de algum capanga dele querendo amedrontá-la. Teve medo, sim, mas não recuou. Continuou a reforçar o galinheiro, usando tábuas que achava no mato e arames doados por vizinhos. A situação ficou pior quando, dias depois, atearam fogo no galinheiro de madrugada. As chamas subiram rapidamente, iluminando a escuridão, e Carolina, junto com Flávio e Cauã, correu para apagar. 2 galinhas morreram carbonizadas. Algumas se feriram, mas conseguiram conter o incêndio antes que se alastrasse para a casa. O cheiro de fumaça e o desespero das aves ficaram marcados na memória dela, que encontrou resquícios de gasolina pelo chão. Aquilo era, sem dúvida, um ataque criminoso. Na manhã seguinte, arrumou as provas do incêndio e foi ao fórum, onde Ivan a ajudou a registrar um boletim de ocorrência. O juiz local,
Doutor Macedo ouviu o relato e prometeu analisar a liminar para protegê-la contra o despejo. Contudo, o processo poderia demorar, e Marcos agia depressa. Pouco depois, um advogado de Marcos apareceu, entregando uma notificação que dava 10 dias para Carolina sair da terra, alegando que o imóvel estava no nome dele. Se ela não saísse voluntariamente, ele entraria com uma ordem de despejo. Carolina sentiu o chão tremer sob seus pés. Como provar em tão pouco tempo que estava produzindo, se mal começara a se reerguer? Mesmo assim, não se rendeu. Deixou claro para o advogado que tinha filhos para cuidar e que não arredaria o pé. Foi então que a solidariedade da vizinhança aumentou. Chico, um senhor que vendia telhas velhas, doou algumas para cobrir o galinheiro. Dona Rosário, outra moradora, levou um saco de milho estragado mais aproveitável. Uns rapazes jovens ajudaram a erguer uma cerca nova, mais resistente ao fogo e a invasões. As galinhas a cada dia pareciam mais fortes, e a cada ovo que produziam, Carolina sentia uma chama acender em seu coração. Faltando apenas 2 dias para o prazo de despejo, Marcos surgiu na porteira da fazenda, dessa vez trazendo 2 homens mal encarados e latas de gasolina no carro. Desceu, gritando que ela tinha que sair, que não esperaria mais a justiça e que, se fosse preciso, queimaria tudo outra vez. As crianças se agarraram a Carolina, apavoradas. Flávio pegou uma pedra, pronto para atirar se fosse necessário. Parecia que iria ocorrer uma tragédia, quando, de repente, um carro oficial apareceu, trazendo o oficial de justiça e 2 policiais. Eles desceram, ordenando que Marcos largasse as latas, explicando que o juiz Macedo havia concedido uma liminar provisória protegendo a posse de Carolina até que o caso fosse decidido. Marcos, furioso, ainda xingou e ameaçou que aquilo não ficaria assim. Mas os policiais deixaram claro que qualquer violência seria crime e ele poderia ser preso. Ele partiu enfurecido, deixando Carolina tremendo, mas aliviada. As crianças choraram de tanta tensão. Passado esse susto, Carolina sentiu que tinha, enfim, algum respaldo legal. Prosseguiu trabalhando na granja, conseguindo mais ração estragada e aves descartadas. E, com a ajuda dos vizinhos e de Flávio, transformou o antigo galinheiro numa estrutura mais sólida, com telas para impedir a entrada de animais e invasores. Em alguns meses, tinha cerca de 30 galinhas, produzindo ovo diariamente. Ela passou a vender os ovos na vendinha e até a fornecer para alguns comércios locais. Dona Hilda a felicitou, dizendo que vira poucas pessoas tão determinadas na vida. Com esse dinheirinho, Carolina comprou um colchão decente, uns panos para costurar roupas para as crianças, até consertou algumas telhas do casebre. Via agora a fazenda com outros olhos, um lugar que ainda era modesto e pobre, mas que tinha vida. Cauã voltou a estudar, Bianca ajudava nos afazeres, Mateus brincava com o cachorro valente no terreiro, e Flávio praticamente fazia parte da família. Quando enfim o processo de usucapião ou algo similar chegou ao juiz, Ivan explicou que havia provas suficientes de produção efetiva, abandono por parte de Marcos e dívidas de impostos que ele não pagava. O juiz, portanto, concedeu a Carolina a posse da terra de forma a protegê-la, considerando que ela morava e trabalhava ali e que Marcos negligenciara o lugar. Quando saiu a decisão, Carolina chorou de alegria. O oficial de justiça foi até a fazenda, conversou com ela e disse que, pelo veredicto, Marcos não podia simplesmente removê-la dali. Mesmo que o processo final ainda tivesse etapas, ela estava resguardada. Com o passar das semanas, as coisas foram se estabilizando. Os ovos viraram fonte de renda, algumas galinhas mais fortes chocaram pintinhos, e Carolina, orgulhosa, passou a cuidar também de uma pequena horta. Conseguiu escavar um poço melhor com a ajuda de mutirão, levando água razoável para regar as plantas.
A fazenda que antes era só poeira começou a ganhar cor. Num fim de tarde, Marcos reapareceu, agora sem ar de superioridade. Estava magro, abatido, sem aquele carro novo que ostentara. Desceu implorando que Carolina o perdoasse, pedindo para voltar, contando que a tal mulher de classe o abandonara e que ele não tinha para onde ir. Ela, com as mãos sujas de terra da horta, ouviu tudo em silêncio. Lembrou-se das noites de medo, do fogo criminoso, do desprezo que ele mostrou por ela e pelas crianças, das humilhações. Então, levantou o olhar e disse que não tinha espaço para ele ali. Mostrou o galinheiro cheio de aves, o terreiro com hortaliças e falou que ela e os filhos construíram tudo sozinhos, sem ajuda dele. Marcos caiu de joelhos, chorando, mas ela virou as costas e voltou a cuidar dos ovos. Não guardava mais ódio, apenas compreendia que ele colhia as consequências de seus atos. Naquela noite, sentou-se na porta do casebre, agora mais arrumado, com telhado consertado, e viu o terreiro sob a lua. O vento fresco balançava as folhas das mudas que plantara e as galinhas dormiam seguras no galinheiro reforçado. Valente, o cachorro, dormia sossegado, um herói que fora fundamental para espantar predadores. As crianças estavam deitadas em camas de verdade e Flávio tinha seu cantinho. Sentia-se plena, embora soubesse que a vida ainda teria desafios. Sabia também que vencera a maior das batalhas. Provar que ela valia, sim, muito mais do que uma casca de ovo. Nas semanas seguintes, decidiu gravar vídeos simples com o celular, mostrando o antes e o depois, contando como ela fora deixada sem nada e conseguira construir aquele lugar produtivo e acolhedor. Muitas pessoas na região se inspiraram, compraram os ovos e passaram a chamar a fazenda de exemplo de superação. Foi assim que, de humilhada e esquecida, Carolina se tornou referência de coragem. Cada vez que recolhia um ovo, lembrava das palavras de Marcos, que duvidara de seu valor. E cada ovo se transformava num símbolo de resistência, dizendo ao mundo que ninguém pode medir o potencial de alguém só pelo momento de dificuldade que atravessa. Ela ergueu-se porque tinha 3 filhos que dependiam dela, e na luta descobriu uma força que nem sabia possuir. E se antes aquele galinheiro vazio rangia como um fantasma de sonhos mortos, agora era um local repleto de vida, cacarejos e esperança. Aquilo bastava para lembrá-la de que, quando tudo parece perdido, é justamente onde o recomeço se esconde.